capítulo 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, ele trata exclusivamente da reencarnação, sobre o aspecto da sua justiça, sobre o aspecto da sua aplicabilidade. A reencarnação, para a doutrina espírita, é um dos pilares do seu próprio pensamento. O pensamento, as bases espíritas, elas se ajustam na ideia de Deus, na ideia do Espírito, na ideia da revolução, na ideia da aplicabilidade dos Espíritos, na reencarnação. Então é um elemento fundamental para que nós entendamos a justiça de Deus. Não é uma invenção espírita, lógico, a reencarnação é um fato, e tudo que é fato não tem inventor, é apenas um fato. Então a reencarnação existe, tendo quem dela fale, tendo quem dela não fale. É um fato. Então não é uma invenção espírita. E antes mesmo da codificação espírita, vários povos trabalhavam com a ideia reencarnacionista e ainda trabalham. Então tudo que é um fato, nós não podemos atribuir a nenhuma doutrina a sua autoria, porque o fato existe por si. Como a mediunidade não é invenção espírita e nem de nenhuma outra doutrina filosófico-religiosa. A mediunidade é um fato, então ele existe por si. E da mesma forma, então, a ideia reencarnacionista. O que existem são formas de abordagem, de interpretação, de entendimento desse fato chamado reencarnação, que no caso da doutrina espírita, ele é estudado sob um prisma evolutivo, sob uma didática do processo evolutivo da lei de Deus, da lei natural. Então, quando nós olhamos na codificação, nós temos algumas questões, mas o nosso trabalho de hoje, 3 questões só nos interessam. A 166, a 167 e a 171 do Livro dos Espíritos. A 166 é que abre o capítulo Reencarnação. Então lá pergunta-se nessa questão 166, como a alma, depois da existência corpórea e ainda não se depurou, como essa alma se depuraria? E eles respondem que passando pela prova de uma nova existência, mostrando então que as existências são necessidades para a depuração do espírito, já que nós não conseguimos numa vida material só, numa encarnação, atingir a perfeição. Então a alma que não se depurou numa existência corpórea, que é essa 166, depura-se em outras existências, como dizem os Espíritos, passando pela prova de novas existências, quantas forem necessárias. E na questão 167, considerando que é isso que acontece, pergunta-se qual é a finalidade, então, da reencarnação. E os Espíritos respondem: expiações, aprimoramento progressivo da humanidade, mostrando que esse aprimoramento ele é progressivo, é tempo a tempo. E na questão 171, considerando que é uma didática necessária, ou seja, todos passam pela prova de nova existência, e que a finalidade é o aprimoramento progressivo, pergunta-se nessa 171, onde está baseada a verdade da reencarnação? Em outras traduções, o dogma da reencarnação. E aí os Espíritos respondem: na justiça de Deus. Pois um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Então, aqui nós percebemos que a reencarnação, ela não é só um fato isolado. Além de ser um fato necessário para o aprimoramento, é parte da justiça de Deus. Ou seja, a justiça de Deus não é justiceira. A justiça de Deus é justa. Justiceiros, muitas vezes, somos nós
quando aplicamos a justiça, num aspecto de satisfação por ver o outro sendo punido. Isso é justiceiro. Num aspecto de vingança. E a ideia reencarnacionista é na justiça de Deus. E Deus não é justiceiro. Deus não vinga. Deus não pune. Deus dá oportunidade para que as pessoas se melhorem pelos seus próprios atos. E essa oportunidade é justamente o processo reencarnatório. Como eles disseram, um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos, mostrando-nos que o ato de estarmos encarnados novamente é justamente advindo dessa lei de Deus, dando-nos oportunidades para que nós mesmos refaçamos os nossos atos, consertemos os nossos erros, aprendamos inclusive com os erros, pratiquemos os acertos e evoluamos, cresçamos. Por isso é um aprimoramento progressivo, conforme essa questão 167. Progressivo porque em cada encarnação nós damos um passo no processo de melhoramento, no processo de aprendizagem. Damos um passo nessa evolução, não de uma vez só. E na justiça de Deus, por quê? Sendo Deus justo, e quando olhamos nos atributos da divindade, lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, que coloca-se a justiça de Deus, eles dizem Deus é soberanamente justo e bom. Então a justiça de Deus é bondade. E Ele sendo justo e bom, deixando-nos a nós mesmos a responsabilidade de reparar os nossos atos, Ele nos dá então toda a liberdade de ação e toda a responsabilidade da consequência da ação. E com isso nós conseguimos entender essa justiça de Deus quando, por exemplo, perguntamos por que há pessoas que nascem já em situações difíceis e ao mesmo tempo pessoas que nascem em situações confortáveis. Porque pessoas nascem em famílias equilibradas, pessoas nascem em famílias desequilibradas. Porque pessoas nascem já com doenças, pessoas nascem saudáveis. Se usarmos uma ideia não reencarnacionista, unicista, ou seja, que a alma é criada no momento do nascimento, ou criada no momento da fecundação, Deus ficaria injusto. Porque as almas sendo criadas no mesmo momento, todas no nascimento, umas nascem em situações difíceis, outras em situações boas. Como explicar os problemas já desde o nascimento, as doenças congênitas? Deus é justo, Ele não pode querer que um nasça em condições perfeitas e o outro não. Não, mas esse que nasce em situação ruim é para aqueles que Deus está testando o outro. E por que testa aquele e não o outro? Então também não há justiça. Não, mas é uma variedade. Então Deus joga dados, Deus joga sorte. Se a própria natureza não joga sorte. Então fica impossível explicar a bondade de Deus, a justiça de Deus, sem observar que todos somos criados simples e ignorantes enquanto espíritos e que vamos em cada nascimento aprendendo, semeando e colhendo. E aí, entendendo que já trago uma história de vida ao nascer, eu já nasço nas circunstâncias que aquela história de vida gerou. Ou seja, o nascimento novo é uma consequência da minha história de vida que eu já tive. O nascimento é uma consequência das minhas atitudes anteriores, em encarnações anteriores. O que mostra que eu sou um ser que sou um vivente desde que fui criado e ali continuarei vivendo. E essa minha história de vida eu vou escrevendo com os meus atos, as minhas escolhas, e a cada escrita que eu faço gera uma consequência. A cada atitude que eu pratico. E essa consequência, só eu vou responsabilizar-me por ela. Então pode muitas vezes, aquilo que é visto como um problema, que é uma
que seja uma doença já desde o nascimento, é apenas uma consequência de uma atitude feita lá atrás, em outras encarnações. Então nós não estamos sendo criados no nascimento. Nós estamos novamente nascendo, com toda a nossa história de vida. Isso é justiça. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo a sua atitude, as suas ações. De outra forma, Deus seria injusto. E injustiça não é um atributo da divindade. Então, essa é a ideia quando os Espíritos disseram que a verdade da reencarnação se baseia na justiça de Deus, que é a questão 171. Por que justiça de Deus? Porque um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento dos seus filhos. Imaginemos uma vida única, ou seja, somos criados quando nascemos, não existíamos antes, e viveremos aqui, sei lá, 70, 80 anos, 90 anos, que seja uma expectativa de vida média de 80 anos, e depois continuaremos vivendo. E essa é a ideia unicista. Cria a alma no nascimento, vive um tempo encarnado, e depois dele morre e fica eternamente existindo. Agora, o que é algo imortal? Algo eterno, que seja. Não há um fim. Qual é a parte maior de uma imortalidade? A parte já vivida ou a parte que ainda tem para se viver? Qual é maior? Se eu sou imortal, não tenho fim. O que mais eu vou ter? Tempo para viver ou tempo já vivido? Se eu tive um início, significa que o tempo maior que me tem é sempre o tempo que eu ainda não vivi, ainda viverei. Considerando isso, por que o tempo finito, que é berço, 80 anos, e isso é finito, não é? Por que o finito vai determinar todas as consequências do infinito? É uma matemática injusta. É o nada. O que são 80 anos para quem é imortal? O que é? O que são 80 anos? Imortal? Nada. Então, por que o nada determinará o tudo? Ou seja, pratico atos ruins, determina a minha punição eternamente. É uma ilogicidade nessa matemática divina. Vamos além. Uma família, mãe, pai, filhos. A mãe, uma pessoa corretíssima, uma pessoa que só praticou o bem, uma pessoa bondosa, uma pessoa honesta, justa. Pela teoria das penas e gozos eternos, essa mãe, morrendo, ela iria ter a alegria eterna, não seria? Pela lógica, ela iria viver, entre aspas, no céu, não é assim? E viveria feliz eternamente, concorda? E ela tem um filho, que é mau, que pratica o mal, que é desonesto, que é uma pessoa não correta dentro das leis, entre aspas, de Deus. Morre esse filho, juntamente com a mãe. Esse filho vai para onde? Por essa teoria de a eternidade das penas, ele iria para onde? Para o inferno e sofreria eternamente. E a mãe ficaria no céu eternamente feliz, sabendo que o filho está eternamente sofrendo. Ficaria? Então também não encontra espaço. Mas depois que morre, esquece tudo. Então para que vai amar se vai esquecer tudo? É ilógico, novamente. Então percebam que pela teoria da unexistência, a gente diz teoria unicista, Deus não teria espaço. Porque ele não seria divino. Ele seria um ser como nós somos, cheio de manias. Imaginemos Deus assim. Ele deixaria de ser Deus. Então não há espaço dentro da justiça de Deus para injustiças. E não seria uma injustiça a mãe gozar de uma alegria com o filho gozando de uma tristeza, de um sofrimento eterno? Como é que ficaria isso? Com certeza ela diria, então me solta aqui do céu que eu prefiro sofrer com meu filho lá, cuidando dele, do que sabendo que lá ele tem que se virar sozinho.
E eu estou aqui, numa alegria falsa. Esse céu seria falso. E nada em Deus pode ser falso. Porque Deus é verdade. Agora, com a teoria reencarnacionista, não há uma imposição eterna de nada. Nenhum sofrimento eterno. Quanto tempo duraria o sofrimento? Quanto tempo durar a causa que o gerou? E quais foram as causas? As atitudes. Então, quanto tempo durará? Quanto tempo eu mantiver aquelas atitudes que me levaram àquele problema, àquela consequência. E quando cessará? Quando eu mudar as atitudes. Ou seja, um bom pai nunca fecha as portas para o arrependimento. Então eu tenho sempre a oportunidade de refazer as minhas atitudes. Está claro até aqui? Mesmo? Estão acordados? Algum problema motor que ninguém movimenta nada, nem o corpo? Está claro isso? Para a gente ir para o lado da família agora na reencarnação. Ficou claro isso? Percebe que unicidade e pluralidade de existências são duas situações diferentes e que há uma dificuldade de explicação de justiça de Deus no processo de unicidade. Legal. Então vamos para frente. Nessas questões do Livro dos Espíritos, a reencarnação é tratada por um viés filosófico. No capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, já é tratada por um viés de justiça, a justiça de Deus. E aí nós vamos perceber qual é o único meio, pelo menos por hora, não sei como é que será daqui para frente, mas por hora, qual é o único meio que nós temos de chegar à Terra? Qual o único meio que nós temos? Pelo nascimento, é isso? E a gente só nasce por meio de quê? De uma conjuminância de dois gametas, não é isso? Eu preciso de um gameta masculino, de um gameta feminino, concordam? Para que haja ali uma fecundação, e daquela fecundação surgimos, não é isso? Então o único mecanismo que nós temos para encarnar, qual é? O mecanismo biológico. Não há outro meio. Não sei daqui para frente se inventarem outras formas aí mais evoluídas, né? E etc. Mas por hora não se tem outra forma. E se tem somente essa forma de um homem e uma mulher num processo de fecundação gerar um terceiro ser, mostra que para entrarmos na terra, para entrarmos na carne, nós precisamos de pai e mãe. Concorda? E, uma vez existindo isso, nós passamos a ter uma estrutura familiar. Nós passamos a ter uma estrutura que, vamos chamar assim, eu passo a ter o meu ascendente, não tem? Eu tenho que descender de alguém, não tem? Então eu tenho o meu ascendente, vamos chamar aqui de pais, pai e mãe, concorda? Eu, em tese, posso vir a ter um descendente, não posso? A descendência, dos quais eu serei o ascendente, concorda? Então eu vou ter aqui filhos e filhas, concorda? Tudo bem? E eu posso ter, de uma forma direta, né? Que o ascendente aqui, eu posso ter mais um monte aqui, né? O avô, bisavô, e tem neto, mas vamos falar só o básico da família. E eu posso vir nessa condição de ter um colateral, um que está do meu lado, que são os meus irmãos. Concorda? Essa é uma estrutura básica, não é? De família. Em que eu tenho meus progenitores, os meus descendentes e os meus colaterais, os meus irmãos. E esse sou eu. Ok. Se nós olharmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, 132, a letra aqui não fica melhor, 132 do Livro dos Espíritos. O que se pergunta nessa questão? Qual é a finalidade da encarnação dos Espíritos?
Lembrem que eu falei da 167. Qual é a finalidade da reencarnação? Na 132 qual é a finalidade da encarnação? Ou seja, um é rein, ou seja, quantas vezes? É quantitativo. O outro é encarnação, é o ato de estar na carne. E eles respondem, qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Eles disseram, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. É a resposta que eles dão. Então, qual é a finalidade de entrarmos na carne? Progresso. Então, essa estrutura toda aqui é para facilitar que haja progresso. Seja progresso para esses, para esse, para esses, para esses. Mas só estamos na Terra para progredir. E nós estamos na Terra sob leis de Deus. Concorda? Que nos leva à questão 614 do Livro dos Espíritos, que vai falar que a lei natural, a lei de vida, é a lei de Deus. E fala que a lei de Deus foi feita para a felicidade do homem. Está escrito essa questão. Felicidade do homem. Então significa que eu estou aqui na Terra para progredir e dentro de um aspecto de felicidade. E dizem ainda nessa questão 614 que o homem é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Então veja, uma infelicidade é um ato de negação, não é? Então o homem nega esse estado de felicidade quando ele se afasta da lei de Deus, porque ela foi feita para a felicidade. Então a infelicidade é uma atitude de uma pessoa. É algo que é algo que pratica que faz com que ela se afaste da lei de Deus. E a questão 621 diz que a lei de Deus está escrita na consciência. Concorda? Se a lei de Deus está escrita na consciência, e a lei de Deus é feita para a felicidade é um estado de consciência. Se a lei de Deus foi feita para a felicidade, e o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei, e essa lei está na consciência, o homem só é infeliz quando se afasta da consciência. Então percebemos que o estado de bem-estar é o estado de consciência tranquila, equilibrada. O que mostra então que para estarmos equilibrados nessa encarnação, precisamos estar com a consciência equilibrada. O que faz com que os tormentos ou as beatitudes sejam puras e simples decorrentes do nosso estado de consciência. E esse estado, então, da lei de Deus, Jesus o resume em uma só palavra, em que nela toda essa circunstância da lei de Deus se resume, se encontra. Quando Jesus foi procurado por um saduceu, perguntando a ele, qual é o maior mandamento? Ou seja, o mandamento é o quê? Lei, a lei de Deus. Então, qual é o maior dos mandamentos? Das leis de Deus. E ele então trabalhou a ideia de, ele até perguntou, então respondeu, o que está escrito na lei? Como tu lês? E aí o saduceu disse, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito, todo o teu entendimento, toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Os dois verbos nucleares da afirmação, quais são? Amar, não é isso? Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo. Então o núcleo, o que é o núcleo? A atitude, o verbo que mostra a ação. Qual é a ação? Amar. Amar. Então, qual é a lei de Deus? Amor. Só isso. Quaisquer outras são circunstâncias dessa lei do amor, da lei de Deus. Então a única lei que nos rege, qual é? A lei de amor. Conforme vemos lá na primeira carta, na primeira epístola de João, ele diz, Deus é amor. Então a própria essência de Deus é essa. Se a lei de Deus é o amor, e nós temos atitudes que nos afastam da lei de Deus, significa que
quando temos alguma atitude que nos afasta da lei de Deus, está nos afastando do amor. Significa que o único ponto que eu leso na lei, qual é? O amor. Tudo que eu fizer, que seja para cônjuge em geral, em benefício dele, eu faço em nome do amor. O que eu fizer em prejuízo dele, eu faço negando o amor. Então, eu não leso uma pessoa, eu leso o amor, que é a natureza de todas as pessoas. Se eu leso o amor, eu estou de volta na terra para fazer o que então? Restaurar o ponto lesado. E qual o ponto lesado? O amor. Então nós estamos na terra, em quaisquer circunstâncias, para o exercício do amor. Porque é ele que nós lesamos. Concordam? Tá bom, guarda isso. Dentro dessa lógica, o que está numa estrutura familiar em termos de oportunidade de resgate? O que nós voltamos para cá para fazer o quê? Amar, restaurar o amor. Então, o que é a tônica de um elemento familiar enquanto sendo a única forma que eu tenho para entrar na terra? O amor. Significa, então, isso aqui nós vamos chamar então de família, que na família nós temos uma estrutura que norteia o amor. Agora, por que eu sou filho desse pai? Por que eu sou pai desse filho? Por que eu sou irmão desse irmão? Se é o amor que ajusta a estrutura familiar, a resposta também tem que estar onde? No amor, não é? Então é porque eu preciso ajustar com o meu pai para comigo, eu para com meus filhos para comigo, eu para com meu irmão. Eu preciso ajustar em quê? Ou eles precisam se ajustar em mim, comigo em quê? No amor. E aí nós percebemos que há características de amor diferentes em função de onde eu estou e na relação que eu estou. Qual é o amor característico de pai para filho, mãe para filho? Tá, ele é um incondicional, perfeito. Esse é um amor que só sai, não é isso? Pai e mãe procuram buscar amor de volta? Precisam disso para amar os filhos? Então é um amor de doação. Concorda? O amor de filho para os pais. Vou fazer aqui agora para não ficar só nisso. Filhos para os pais. A característica do filho é ser amado, não é? Adora ser amado, não é? É um negócio danado ser amado, não é? Então é o amor caracteristicamente de recepção, receber. Concorda? Ele não tem uma natureza de devolução. Tem? É só de recepção. Tanto que tem até aqueles jargões, né, das letras das músicas caipiras. Um pai cuida de 6 filhos, mas 6 filhos não cuidam de um pai. Não é isso? Vocês conhecem, não é? Músicas sertanejas, João Carreiro, Pardinho, tá? Você descobriu que você não conhece Pedro Boa ainda. Você ainda está no mundo do rap. Pensemos. Irmãos, se amam, não se amam? Mas os irmãos, eles, tanto eu quanto os meus irmãos, recebem o amor de uma mesma fonte, não recebe? Dos pais. E buscam, já que o amor de filho é recepção, eles buscam receber esse amor do pai, é uma fonte só. Em relação um ao outro, esse amor é um amor caracteristicamente de concorrência. Eles concorrem. Não são necessariamente adversários.
Adversário corre no mesmo sentido, na mesma direção, mas em sentidos opostos. Concorrente corre na mesma direção e no mesmo sentido, mas em caminhos paralelos. Adversário é confronto. Concorrência é junção. Concorrente. Quer dizer, junto. Corrente, correm juntos. Então caminham em caminhos diferentes, buscando o mesmo fim. Dentro daquela ideia das paralelas que só se encontram no infinito. Ou na música da Vanusa que se encontra mais rápido, né? As paralelas do Pessoa, do Belfort, né, também, a música dele. Então veja, são concorrentes. Por que concorrentes? Porque tentam chegar no mesmo destino que são os pais para tirar deles o quê? O amor. Mas para a estruturação, esses pais, são dois, não são? Então vamos mudar aqui, nessa estrutura dessa família que eu estou colocando aqui. Não vamos entrar com outros arranjos familiares, não, porque tem vários outros arranjos. E todos são válidos, são possíveis, são justos, desde que calçados no afeto. Nós vamos trabalhar dentro dessa lógica. Então eu tenho uma mãe e eu tenho um pai. Esses dois, em tese, têm um amor para com o outro, não tem? Concorda? Agora, esse amor, ele concorre. Esse amor, ele doa, sabe, somente. Esse amor recebe somente. Esse é um amor que precisa de uma alimentação, não precisa? É aquele que a esposa diz assim: ô Benzinho, você não falou que me ama. Você também não falou? Você fala que eu falo, me ama que eu amo. Então é um amor que precisa saber que ele chega para garantir que ele possa ir, não é assim? Porque senão a gente dá uma mão, pega o braço, não é isso? Não é a lógica que se usa? Então esse amor, nós falamos que é um amor de compensação. Vejam que tudo isso aqui é amor, não é? Mas não tem as mesmas características. Você tem compensação, não faltando uma setinha, só alegre que eu te amo. Não, que a seta está de carro. Que é só um puxadinho aqui. Veja, é compensação, não é? É diferente de doação, não é? Deixa o marido concorrer com o filho para ver. Não vai um segundo, já perdeu. Não é assim? Não é? Veja, então, ele é de concorrência? Não. Embora alguns pais queiram concorrer. E não é de recepção, ele só recebe? Não. Você que não deu amor para ver se você recebe. Não é assim? Por que esses amores são diferentes? Porque a família, diz Emmanuel, na questão 109 do livro Consolador, diz que a família é a melhor escola para a educação das almas. Quer dizer, a família ainda, 1944, eles querem esse livro, ainda é a melhor escola de preparação das almas. Para aprender o quê? Mas por que então há essas diferenças? Porque é uma escola. E eu aprendo na escola aquilo que eu preciso aprender. E de acordo, dissemos que quando eu crio, faço uma lesão à lei de Deus, eu estou lesando é o que mesmo? O amor. Então, se eu leso o amor, de acordo com a lesão que eu fiz, é a posição que eu vou ocupar na família, onde eu possa exercitar uma forma de corrigir aquela lesão. Vamos pegar um exemplo. O amor de doação, diz aqui a Adriana, que ele é incondicional, não foi isso que ela disse? Ok. Então suponhamos que numa encarnação anterior, quem senta na frente tem esse problema, eu e Zé Geral tenhamos nos conhecido, convivemos. E aí, num dado momento, nos estranhamos, brigamos,
eu fiz muito mal a ele, e ele guarda para comigo uma raiva incondicional. Não é isso? Mas nós temos que nos ajustar, não temos? Porque há uma lesão na lei do amor, nós temos que lidar com isso, não temos? Se nós nascemos como irmãos, dois inimigos ferrenhos, num amor de concorrência, onde é que vai dar isso? Caim e Abel. Mais ou menos. Concorda? Se somos inimigos ferrenhos, ele tem um ódio para comigo porque eu fui danadamente mal com ele. Dá certo? Se ele tem ódio de mim, vem como meu filho, vai ter um probleminha, não vai? De uma repulsa ao pai. Concorda? Se vem como marido e mulher, companheiros, não dá nem namoro. Concorda? Tamanha encrenca que nós temos. Qual é a única posição que nós podemos ocupar em que ele, que me odeia incondicionalmente, possa reparar isso? Ele vira na condição de quem doa o amor. Então ele vem como meu pai ou minha mãe e eu como filho. Você vai ganhar muito. Um filho um pouco ressabiado, não é? Lá no inconsciente, a gente não tem a lembrança, felizmente. E esse amor é incondicional. E ele passa a mão. Porque é uma natureza doativa esse amor. Desencarnamos os dois novamente. Depois de muitos anos, ele, como meu pai e minha mãe, 132 anos, eu com 102, ou seja, vivemos juntos 102 anos, amando-me incondicionalmente, desencarnando. E ele vai, retoma a lembrança de todo o passado. E eu retomo a lembrança de todo o passado. Ele olha para mim, você é aquele que eu detestava, mas você é aquele que eu amava. Simplesmente ajustamos a situação. Porque agora a incondicionalidade do amor supera. E eu, como filho, porque eu o lesei, eu, como filho, desenvolvo nessa convivência de 102 anos um amor e uma confiança plena nesse pai e mãe. E quando desencarnamos, aquilo que me levou a maltratá-lo por um desentendimento, por achar que ele não merecia minha confiança, foi tudo por terra e a confiança se instalou. Perceberam? Como que aquela frase do apóstolo Pedro, o amor cobre uma multidão de erros, como ele dizia, o apóstolo, na sua primeira epístola, o amor cobre a multidão de pecados. Então, por isso é que na família nós temos papéis familiares que não são aleatórios. Por que eu nasço filho? Porque eu preciso exercitar a recepção de um sentimento. Por achar que ele não gosta de mim, eu passo a receber o amor dele. Porque aí eu tenho certeza que ele gosta de mim. E o vem como mãe para exercitar a doação, como pai para exercitar a doação. Não gosta de mim, passa a gostar de mim. Então ajustamos isso. Temos uma posição de uma lesão na lei do amor que pede que eu trabalhe nesse aspecto aqui, pai e mãe. Numa necessidade de os dois terem que agir no mesmo nível para dar e receber o amor que lhes dá. Não há uma incondicionalidade no sentimento de repulsa, de raiva. Há um igual comprometimento em que nós dois, em níveis iguais de comprometimento do amor, vamos nos ajustar.
E aí, nesse momento, eu não posso amá-lo incondicionalmente. Ele não me ama incondicionalmente. Ele me ama se eu amá-lo. Eu amo se ele me amar. E a única posição que eu posso ocupar numa estrutura familiar que gera essa condição, qual é? Casal, marido, mulher, companheiros. Perceberam? Eu sei que família é uma oportunidade de ajuste. Não há outra oportunidade. Isso, Enéas, é o que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Que não por acaso tem por título Bem-aventurados aflitos. Lá coloca, no item 4. O espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com aqueles com os quais se comprometeu. Ou seja, quem está na família? Os espíritos que são afins. Afins em quê? Nas provas. Mas pode acontecer de essa posição paterna, materna, o ódio ser tanto que não consegue exercitar o amor de doação. E compromete-se mais. Pode o oposto. Da mesma forma, o filho não conseguir desenvolver aquela confiança e ele ser refratário ao amor que recebe. Por isso, o estar encarnado são provas que só serão exitosas dependendo das minhas atitudes. Por isso, quem é o único responsável pelas consequências que a mim me vêm? Eu. Oi. Tem caso dessas famílias que são estruturadas, ninguém dá certo. Veja, eu estou trazendo um modelo de família. No caso de uma família desestruturada, precisaria estruturar primeiro, para que isso acontecesse. Mas pode acontecer de esse aqui precisar estar aqui, mas por uma outra circunstância que seja, esses dois aqui não conseguem gerar. Ah, é um problema biológico. O problema não é de causa biológica, a consequência que é biológica. A causa é outra. A esterilidade em uma ou outra não é a causa da falta dos filhos. A esterilidade já é uma consequência de uma falta praticada lá atrás, em outras encarnações. Nada tem causa física. O que nós chamamos de causa é pela visão material, mas aquilo que começa na matéria como causa já é consequência, cuja causa é uma atitude, uma escolha mal feita. Se eu sou uma pessoa, então, estou criando apenas uma situação hipotética, pelo amor de Deus, não vamos reduzir isso. O Simão falou que é assim, não falei que é assim, não. A gente dá um exemplo, toma como se fosse regra, né? Não é. Suponhamos, numa ideia vaga, distante, quase impossível, está claro agora, né? Então tá bom. Que numa encarnação, seja na anterior ou em outras, eu fui uma pessoa, uma mulher que abortava pelos prazeres do corpo físico bonito, pela inconveniência de ficar com essa turma de meninos. É natural que eu lese, ao fazer isso, qual o campo da minha estrutura? O genésico. E se eu gero o campo genésico, eu não consigo, numa encarnação, irrigar meu corpo de tal forma que ele não seja estéril. Então eu posso não conseguir gerar. Mas eu tenho aqueles com os quais eu preciso me ajustar. Eles podem vir numa forma de adoção, podem vir numa forma de parentela, que aí agora os colaterais aqui em graus diversos vão surgindo. Não acontece, por exemplo, de se ter por um sobrinho uma afeição que se tem com os filhos? Pode ser então que esse aqui, que seria o sobrinho, me chegue para o ajustamento da posição de um amor de doação, que não terá essa pureza aqui, mas será doativo. Ou numa adoção, e aqui até dizemos que o filho adotivo, salvo os egoísmos, o filho adotivo ele é duplamente escolhido.
Ele é escolhido no mundo espiritual, porque nós escolhemos o nosso gênero de prova de vida, e depois de encarnado ainda confirma a minha escolha. Vou lá e escolho de novo. Diferente do biológico, que vem de uma escolha só, a espiritual. A gente diz que o filho adotivo, em condições naturais, normais, é duplamente escolhido. E assim vai, passa a ter o pai adotivo, passa a ter o pai adotivo, embora sofrendo, assim vai. Ou numa condição de um neto, que o amor é incondicional mesmo, porque o da mãe ainda tem aquele negócio assim, não faz isso, menino. O avô e a avó ainda faz assim, meu filho. Ainda é mais incondicional. Perceberam então que é uma estrutura familiar? Não é um aglomerado consanguíneo. Isso responde à primeira observação que a Marta fez aqui, que não era o foco da nossa conversa, mas ela deixou a pergunta. Por que nós nascemos numa família? E por que ocupamos uma determinada posição? Eu, ao mesmo tempo, estou exercitando um amor de doação em relação aos meus filhos, de concorrência em relação aos meus irmãos, de recepção em relação aos meus pais, e de compensação em relação à minha esposa, ou esposo, dependendo das pessoas. Mas o que significa isso então? Nesse conjunto todo aqui, ao mesmo tempo, eu estou exercendo diversos papéis, com uma finalidade só: evoluir eu a partir do amor que eu reajusto com todas essas pessoas e elas comigo. Que é uma dinâmica mais engenhosa do que essa. Por isso tem que ser a lei de Deus. Então, família não é um fenômeno biológico, é um fenômeno amoroso, evolutivo, cujo meio de acontecimento é biológico, nessa família nuclear. Mas pode não ser biológico na família se eu trabalho com as adoções. Então, resumindo, estamos com a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo, para fazer o quê? A coisa certa. E no momento não dá certo, por quê? Não fazer uma coisa certa. Ah, mas eu não escolhi para nascer. Escolhi. Olha, escolhi. E olha que tem casos que não. E não vamos entrar nesse nível. Mas a própria posição dos filhos na ordem do nascimento tem a ver com as provas reencarnatórias. A própria ordem. Imagina, em casa nós somos 8 irmãos, 3 já desencarnados. Nós somos 8 irmãos. Eu fico imaginando se o mais velho fosse caçula, se o caçula fosse mais velho, como é que seria essa estrutura familiar? Porque a ordem do nascimento, nós recebemos dos pais uma característica educativa. O filho mais velho, ele é o único dos filhos que conviveu sozinho com os pais. Nenhum dos outros conviveu sozinho. Qualquer um que chegar depois, tem um na frente. Mas aquele mais velho não, ele conviveu sozinho. Então ele tem uma relação de uma integralidade maior. E por um hábito educativo, esse mais velho acaba recebendo uma educação mais integral, mais austera. Porque afinal é o primeiro. E não tem experiência de como é que lida. Não vem com manual de instrução. E aí você vai pelo erro e acerto, vai pela proteção. Quando se tem 2 filhos, o primeiro a mãe não deixa fazer nada. Se pensar em mexer em água fria, a mãe já fala, vai ficar doente. Se pensar. O segundo mexe na água fria. E a mãe fala, cuidado, você fica doente. O terceiro fica lá nadando em água fria. O quarto, ela fala, tem mais um, tá por aí. Agora, essa característica tem a ver com o tipo de prova que cada espírito tem nesse amor de recepção. E cada um dos filhos tem um jeito de buscar esse amor. Cada um tem o seu jeito. Por isso são concorrentes, cada um do seu jeito busca o mesmo amor. Tem filho que se abraça e nem mexe com as mãos. Se abraça e fica no braço. Tem outro que você pensa em abraçar e está tipo agarrando. Tem um que só conversa segurando. O outro para conversar nem perto. Cada um tem o seu jeito. Por isso é que os pais amamos do mesmo tanto, mas não do mesmo jeito.
Por que não do mesmo jeito? Porque eles não são do mesmo jeito. Então você ajusta o amor em função do jeito que ele quer ser amado. Mas a intensidade é a mesma. Se nasceu o primeiro filho, ama. O segundo ama. O oitavo ama. O 26º ama. Só cada um seu jeito. Então veja que didática é essa. Agora, por que então que a reencarnação fortalece os laços? Porque isso aqui nós falamos em uma família consanguínea, não é isso? Dei um espacinho aqui para um adotado, que não é consanguíneo, correto. Mas nós estamos falando de uma família nuclear caracteristicamente consanguínea. Mas ao desencarnarmos, mantém a consanguinidade? Se esse aqui é o corpo da... está mais ou menos na minha encarnação. Isso aqui é o barriga. Como é que quando o inconsciente trai a gente? Né? Eu queria fazer assim um tanquinho. Um tanquinho cheio de coco. Está cheio de coco. É verdade. É um tanque. Mas veja, só que eu existo antes disso. Então eu venho para cá. Mas quando isso aqui acaba, que é o que nós chamamos de morte, questão 68 do Livro dos Espíritos, o que é a morte? Cessação dos órgãos físicos. Então quando alguém diz, não existe morte, existe. Lógico que existe. Balança o corpo, você vê, está mortinho. Cessação dos órgãos físicos, que não afeta quem habita esse corpo, sou eu, o espírito. Eu continuo existindo. Pode? Mas pela experiência que eu fiz nesse corpo, então eu continuo existindo. Veja, aqui eu tenho outros que eu posso dizer que somos consanguíneos. Concorda? Porque um corpo derivado de outro corpo, não é isso? Agora aqui, esse também vem para cá, esse também vem para cá. Existe consanguinidade? Não. Mas existe entre todos aqui, e eu agora já desencarnei e evoluí um pouco, existe entre todos aqui o quê? Amor. Que é o laço da verdadeira união. E antes de vir para cá, vamos dizer assim, ó, cada um estava num nível evolutivo diferente. E ao sair daqui, harmonizamos uma convivência e formamos uma família. Família consanguínea? Não. Família espiritual. Em outra encarnação, encontro-me com mais uma turma que eu nunca tinha encontrado. Por quê? Nessa encarnação, desentendi-me aqui, ali, e agora já vamos ajustar com essa turma. E esse aqui, que foi do passado e ajustamos agora, continua sendo meu familiar. Aí passo a ter uma outra mãe, um outro irmão, um outro filho, e aí aumentei mais essa turma aqui. E encarno de novo, aumenta essa turma aqui. E aí, veja, era filho, era pai, era irmão, agora é o que aqui? Afins. Não interessa mais se foi pai, se foi irmão, se foi filho, o amor aqui é genuinamente igual. Isso é o que Jesus disse quando ele estava na casa de Pedro e chega as pessoas dizendo: Senhor, sua mãe e teus irmãos estão lá fora te chamando. E ele olha para todas aquelas pessoas desvalidas que ele estava cuidando. Quem é minha mãe? Pergunta ele. E quem são meus irmãos? E aí ele aponta para as pessoas. Senão todos esses que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ou seja, quando se chega nesse nível, todos são amados como uma família. Não há um rebaixamento da família ao nível dos estranhos, mas uma elevação dos estranhos ao nível da família. Isso é o que os Espíritos chamaram, nesse capítulo 4, de família universal. O que significa que eu posso voltar a encarnar, quer dizer, eu volto a encarnar, evoluído, um tanto quadrado ainda,
que pode ser que venha esse e compõe comigo uma nova encarnação, venha esse, componha conosco uma nova encarnação, e ainda tenho familiares vários que estão de lá cuidando de mim. E eu posso voltar para cá e esse outro vir. E fico eu de lá cuidando de mim. E todos no mesmo nível de amorosidade. Sem o egoísmo dos papéis familiares. É o que Jesus resumiu numa palavra que a gente não consegue exercitar ainda, a gente confunde. Amizade. Ele diz, não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu pai vos tenho dado a conhecer. O que nós confundimos é que nós confundimos coleguismo com amizade. A amizade está aqui dentro. A amizade é que sustenta isso aqui. A amizade é que faz com que o amor de doação, de compensação, de recepção e de concorrência, que faz com que esses 4 tipos se harmonizem. De tal forma que o concorrente que não se bica com o outro concorrente, os 2 irmãos, que chega com um colega e fala assim, nossa, esse meu irmão é chato demais, o colega fala, é mesmo, quem está falando que é chato? Bom, se ele falou, mas ele é meu irmão, não é seu. Eu falo, não, você não pode, porque eu gosto dele. Veja, é justamente a amizade que vai ajustar tudo isso. E é justamente isso que é o verdadeiro amor. Porque enquanto está fora disso, o amor é egoísta. É um amor que cobra, é um amor que exige condições, é um amor exclusivista. Eu amo mais esse do que aquele. Mas quando se de fato entende o amor, não se ama a mais ou menos um ou outro. Ama-se a todos. Mas não há casos de desequilíbrio de uma família chegar até a morte e os laços, claro, estar estremecido. Claro, por isso que antes eu disse, quantas vezes eu vou compor uma família? Até ajustar. Então isso aqui pode desencarnar e não formar uma família, porque nem aqui formou uma família. E nem antes formava. Continua ainda os egoísmos refratários. Até o momento que nós nos ajustemos. E aí que passa a ser chamado família universal. E o que vai gerar a família universal? Justamente a didática do aprimoramento, as reencarnações. Então é por isso que eles dizem que a reencarnação, eles dizem assim, os Espíritos, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que a reencarnação fortalece os laços de família. Porque ampliam esses laços. De tal forma que não vou amar menos quem foi meu filho ou quem foi minha mãe. Amo porque é um ser. E aí a família passa a ser melhor. Aqui encarnadamente nós não defendemos nosso sangue, ou seja, nossa família consanguínea. Numa dimensão maior, nós não defenderemos família consanguínea, nós defenderemos outro ser espiritual como o Senhor. E esse amor se presentifica. O amor de compensação ele não é um amor assim meio egoísta? Sempre quer ser amado mais do que ama? O amor de doação é um amor de recepção, é um amor assim, né, do quero mais. E mesmo o amor de doação, materno, são amores excepcionais, como disse a Adriana, incondicional. Mas é um amor incondicional direcionado. Direcionado por quê? Para quem? Só para os meus filhos. Não é para os filhos, é para os meus. Os outros que a mãe desse ano lá. Então, é incondicional, mas ele não é tão incondicional assim. Ele é incondicional dentro de uma condição. Qual? Que sejam meus filhos. Então ele é meio egoísta. Ainda é um pouco egoísta. Não é isso, gente? As mães não criam o filho, não é para o mundo? Não é o que elas dizem? E elas não mentem. Estão corretíssimos, como dizem. Todas as mães, todos os pais criam o filho para o mundo. É que a gente não fez a segunda pergunta. O que é mundo? E elas respondem, minha casa. Cria o filho para o mundo. Minha casa, ou seja, vai ficar ali. Porque é. Mas é natural nosso, porque nós estamos na fase que o amor é assim.
Mas chegaremos, dependendo das condições, naquele amor pleno. Como dizia Khalil Gibran, lá no livro Areia e Espuma. O amor só será pleno na terra quando as mães amarem os filhos das outras como amam os seus. Então está bem longe da plenitude. Pois não, né? Família índio nesse ponto aí mais evoluído que a gente. O filho é filho da tribo lá. Pode ser todos filhos. É a tribo. Irmão. Também um pouco ligado a dele só. Né? Então que a gente não consegue escapar, porque nós estamos no nível em que esse amor é o ápice, mas em níveis maiores esse amor é a introdução. Mas não há problema, porque nós não estamos em níveis maiores, nós estamos ainda nesse, por isso é o ápice. Se a gente tem duas mães num ambiente com dois filhos pequenininhos em outro ambiente, de forma tal que elas não veem, por exemplo, as mães estão aqui, os meninos de evangelização lá, tudo assim na mesma faixa etária. E aí, dois estão ali, as mães escutam um choro. As duas mães vão correndo para lá. Uma chega lá e fala, graças a Deus. Ela se condói e quer ajudar outra mãe, mas ela ajuda aliviadamente. Ela tem um alívio danado para ajudar a outra mãe. Por quê? Porque é o filho da outra, é o meu. Então, mas esse amor é um espetáculo. É o máximo que nós temos. É o que mais nos aproxima de uma ideia de um amor incondicional de Deus. Mas veja a distância que está indo. Para a gente ver o quanto que Deus ama, então. Não, o próprio Chico falava, né? Que o ser mais evoluído é a mãe. Ele perguntava, o homem não ajuda? Não, o homem não carrega o filho 9 meses na barriga, é a mulher que sofre. Se o humano, não sei se sofre, né? Eu carrego barriga assim. Você vê que eu carrego barriga, só tem filho dentro, mas carrego. Já faz tempo, rapaz, eu tenho tentado descarregar essa barriga. Mas veja, é uma situação, né, de amorosidade. Então, essa ideia de família, na verdade, nós vamos ampliando. Cada vez mais eu tenho mais familiares. Porque eu vou angariando os sentimentos. Posso ter adversários? Posso, depende das minhas atitudes. Mas a proposta didática é reajustamento, mas que por opção própria pode gerar um desentendimento. Mas a proposta é reajustamento. Mas o amor mais complicado que você evoluía é a concorrência dos irmãos, porque eu lembro uma hora que você quer bem o cara que nasceu da sua casa, do seu sangue, então você quer matar ele. Viu um Caim e Abel. Tranquilo. Tinha que ter uma ideia, ficou clara a ideia, mesmo. Toda forma de amor vai haver. Não tem problema. Né? São válidos. Né? Desde que sejam amores. Alguma observação, algum acréscimo? Não. Está em carta do Coríntios, naquele diálogo lá que nós podemos, né? E podemos, Deus fala sobre Coríntios, antes mesmo que você estivesse por dentro da vossa mãe, ele conhece isso. Ele dá muito bem, para o pai. Lá no início, eu estava falando devido à encarnação, não nascer várias vezes, não chegará até o Pai. Então Jesus mais já está falando isso. Capítulo 8 do Evangelho de João. Capítulo 3, desculpa, do Evangelho de João. 8 é a moderadora. Capítulo 3 do Evangelho de João. Que ele mostra isso. Em verdade, digo, aquele que não nascer de novo não entrará no reino dos céus. E Nicodemus pergunta, como pode um homem nascer de novo, já ele sendo velho? Porventura entrará de novo no ventre de sua mãe? Aí Jesus dá aquela resposta, né? Bem tranquilo. És doutor, ele faz. Se tu és mestre de Israel, não sabendo das coisas da terra, que dirá das do céu. Ou seja, a gente fala que sabe muito, mas não entende nada. Certinho. Simão, nessas características de amor, tem que ser necessariamente com uma pessoa Não. ou pode... Não. Veja, lembra que no início eu disse, preferencialmente com a pessoa. Necessariamente não. Vamos trabalhar. Lembra que eu disse no início que a gente não lesa uma pessoa, a gente lesa o amor. Então, quando há duas pessoas e uma evolui e a outra não,
por que eu vou exigir dessa que evoluiu a expiação que cabe a que não evoluiu? A que não evoluiu se associa a outra não evoluída que tem os mesmos tipos de débito na posição do amor. E aí ocupam os papéis familiares, mesmo não se conhecendo, mas são afins no mesmo erro. Agora, havendo a possibilidade e interesse da alma que avançou em ajustar-se, em ajudar a outra a ajustar-se com ela se lança por um processo encarnatório, mas por uma opção, não por uma necessidade dela. É o que Martins Peralva, de uma forma didática, em relação aos cônjuges, ele chamou de casamento sacrificial. No sentido da palavra sacrifício, sacrum facere, né? Fazer sagrado. Ele diz, o sacrificial é aquele casamento que uma das almas evoluiu mais e volta para consociar-se com aquela outra para ajudá-la no seu processo de crescimento. Que as mulheres pensam que o casamento delas é sempre assim. E a gente tem um provacional, que são duas almas devedoras que se acham credoras, que é a maioria dos casamentos. Certo? Bom, paramos por aqui, né? Deus.